Vocês já devem ter ouvido falar sobre a importância que o sono tem na nossa vida. E esse vídeo não é sobre isso. Eu sou a Dani Yamashita, eu sou terapeuta integrativa e instrutora de yoga. Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre como a gente pode repor o sono em algumas situações específicas. Então, algumas pessoas, em momentos específicos da vida delas, elas ficam impossibilitadas de ter uma boa noite de sono. Ou elas têm que acordar algumas vezes durante a noite, ou elas dormem muito poucas horas. Então, por exemplo, pessoas que tiveram filho recentemente, que têm que acordar algumas vezes para dar de mamar, para acudir o filho, né, porque ele está chorando, em alguma situação que a pessoa tem que cuidar de algum ente querido que está acamado, que está com alguma doença degenerativa. E eu vou dar também o meu exemplo, no momento que eu estou passando agora, com o meu cachorrinho Totó. Ele tem uma disfunção cognitiva, é como se fosse um Alzheimer canino. Então, ele acorda algumas vezes durante a noite, ele pede comida, ou às vezes ele fica vocalizando, que é latir, ele late bastante. Então, eu tenho que acordar, acalmar ele, às vezes dar comidinha para ele ficar mais tranquilo. E no meu caso, está sendo todas as noites, já faz mais de um ano, né? E no começo eu fiquei bastante estressada, né, com isso, porque eu não sabia muito o que fazer. Eu não tenho filhos humanos, né? Mas eu acredito que seja parecida assim a situação quando os pais têm o filho pequeno, que ele chora muito e aí eles não sabem o que fazer. Então eu passei no começo até acostumar com essa situação, demorou um pouquinho. Mas aí eu fui entendendo que é uma situação que ele não tem culpa, né? Que ele está sofrendo. E pensei o que eu podia fazer para deixar ele cada vez mais confortável na situação e eu também não me prejudicar tanto com isso. Então, o que acontece? Eu durmo relativamente cedo, mais ou menos umas 9, entre 9 e 10 horas da noite eu já estou dormindo, acordo umas 5 e pouco, 6 horas, só que a minha noite está sendo picada, então eu acordo de 1 a 2 vezes por noite, e aí eu cuido dele, dou comidinha, às vezes levo ele no quintal para fazer as necessidades, e depois volto a dormir. Às vezes eu volto a dormir rápido, e às vezes eu perco um pouco o sono, acabo me distraindo e demoro para voltar a dormir. Então, isso me prejudica muito. Então, dependendo do dia, dependendo de como foi a noite, meu dia acaba sendo melhor ou pior. Então, o que eu vou passar para vocês? Algumas orientações de acordo com o Ayurveda, vou falar o que ele fala, né, sobre o sono e como que a gente pode fazer para tentar amenizar essa situação, porque mudar a situação não é possível, né? Então a gente vai às vezes continuar por um tempo ainda nessa situação. E o que a gente pode fazer para amenizar, para se sentir um pouco melhor? Bom, pelo Ayurveda, o sono ele é um dos 3 pilares da vida, ou 3 suportes da vida. Então, os outros 2 são a alimentação e atividade sexual. Então, para os 3, o Ayurveda fala sempre que tudo tem que ser com moderação. Não vou entrar no mérito dos outros 2 temas, porque hoje o tema é o sono. Então, sobre o sono, ele fala, né, de toda a importância de, de, de toda a importância do sono, porque ele repara, né, tudo que a gente gastou durante o dia, à noite ele repara, ele repõe. Aí eu vou ler uma frase para vocês verem assim, o quanto é importante esse tema. O sono deficiente ou sua ausência destroem a saúde e encurtam a vida. Então, assim, se a gente permanece numa situação em que a gente não tem uma boa noite de sono por muito tempo, isso vai prejudicar a gente de diversas formas. Então, essa frase eu li desse livro aqui, Ayurveda, Saúde e Longevidade, do Dr. Danilo Carneiro. Então, esse livro é bem completo, ele traz bastante informações de muitas referências do Ayurveda, referências antigas, milenares. Então, ele
é um estudioso do assunto, ele é médico formado, estudioso do assunto, e ele compilou tudo que ele aprendeu com os Vaidyas, que são os terapeutas indianos, né, de Ayurveda. Ele colocou nesse livro, então é bem legal. E aí, uma das recomendações para quem não consegue dormir, às vezes por trabalhar também em período noturno, e aí ter que ficar acordado à noite, como é que ele faz para dormir de dia de forma tranquila, né? Como que ele faz para repor esse sono? Aí, uma das regrinhas é a seguinte: para aquelas pessoas que trabalham no período noturno em plantões, no outro dia, no período da manhã, antes de comerem qualquer coisa, devem dormir pelo menos metade do tempo que permaneceram acordadas. Então, se a pessoa ficou 8 horas, durante 8 horas acordada à noite, ela tem que dormir, então ela chega em casa e dorme pelo menos 4 horas para ela repor pelo menos um pouco desse sono perdido. Aí ele fala que o desgaste provocado pela perda do sono noturno será minimizado e a pessoa reunirá energias para as atividades do restante do dia. Bom, então essa é uma das possibilidades. No meu caso, e no caso de mães e pais com filhos pequenos, ou pessoas que estão cuidando de parentes acamados, né, adoentados, como que a gente pode fazer se no dia seguinte a gente tem que acordar cedo e trabalhar? Aí uma das coisas que eu posso falar, da minha opinião, é tentar dormir na hora do almoço, se possível, se tiver algum lugar, né, no seu serviço, ou se você conseguir voltar para casa na hora do almoço, tentar tirar um cochilo, o máximo de tempo que você conseguir, que seja poucos minutos, né, ou às vezes até meia hora, uma hora, seria bom. Se durante a semana toda você não conseguir dormir na hora do almoço, então tentar repor no final de semana. Então tirar uma tarde de sábado inteirinha para dormir, ou acordar mais tarde, tentar de alguma forma repor o sono perdido. É assim que eu estou tentando fazer para tentar sofrer o menos possível os danos, né, de não dormir bem durante a noite, tentar levar uma vida mais normal possível. Outra coisa que eu posso falar é para essas pessoas que não têm a opção de dormir de forma contínua durante a noite, e ou tem dificuldade de voltar a pegar no sono, ou depois não consegue dormir durante o dia, tem alguma dificuldade para pegar no sono, o Ayurveda também ele fala de alguns rituais para fazer antes de dormir. Eu vou passar alguns para vocês. Tomar um leite morno ou um chá quente, tomar um banho morno, ou fazer uma automassagem, de preferência com óleos vegetais aquecidos. Pode ser um óleo de gergelim, um óleo de girassol, óleo de coco. Aí vai depender também, né, da aceitação da pessoa, do cheiro, do óleo e tudo mais. Tentar fazer alguma leitura de algum assunto mais tranquilo, né? Tentar não mexer no celular, não assistir TV, principalmente se for filmes mais violentos. Então, tudo que for mais tranquilo, tentar fazer para já criando um clima para dormir melhor. Eu sei que pode parecer, algumas das coisas que eu falei podem parecer talvez um pouco óbvias, mas quando a gente está passando pela situação, às vezes a gente não lembra, né, o que pode fazer, às vezes a gente fica só tomado, né, pelo cansaço, pelo estresse, e acaba nem lembrando que pode fazer algumas coisas, né, para se sentir melhor. Então, eu espero que eu tenha ajudado. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Ayurveda, sobre como
se tratar de forma mais natural, como conhecer o seu biotipo, eu tenho meu plano terapêutico personalizado, com base tanto no Ayurveda quanto algumas outras terapias integrativas. E o link está aí na descrição do vídeo. Aí vocês podem entrar ou podem me escrever para tirar alguma dúvida, se quiser saber mais, tá bom? Então, agradeço quem ficou até aqui e até o próximo vídeo.